Boa tarde. Vamos dar início à nossa aula, videoaula. Na tarde de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante no âmbito da sintaxe do português, que diz respeito ao sintagma verbal, certo? Eu acho que ele merece uma atenção e com este estudo nós também poderemos tratar de fazer uma revisão na sintaxe tradicional. Muito bem. A palavra sintaxe, como vocês já ouviram falar aqui, né, já tocamos, ela é de origem grega. Então, você tem aí sintaxis, quer dizer, dispor conjuntamente, ordenar. Por isso que a ideia de sintagma tem a ver também com sintaxe. Eles são termos bem próximos também. Então, dispor conjuntamente, ordenar, esse é o sentido etimológico, imanente de sintaxe e de sintagma também. Quais os objetivos de uma disciplina de sintaxe do português? Bom sempre levar. Primeiro, levar o aluno ao domínio da terminologia sintática tradicional. Por quê? Dominar essa terminologia da análise sintática tradicional, isto é, da própria norma padrão, né? Das normas prescritivas com relação à sintaxe. Porque é necessário, em muitos momentos, a gente recorrer a essa terminologia. Nessas alturas, no estudo de sintaxe, gente, é importante reconhecer um artigo, reconhecer um substantivo, reconhecer um adjunto nominal na tradição, reconhecer um núcleo de um sujeito, um núcleo do predicado. Essas noções nós não colocamos numa lixeira. Bom, vamos estudar a sintaxe à luz da abordagem linguística, descritiva, e vamos deixar de lado a terminologia da NGB. Não faremos isso. Por quê? Porque nós somos professores no âmbito da escola, nós estamos atuando no âmbito da escola, sem falar que não é incompatível a gente lidar com esses dois campos. Uma abordagem tradicional, e fazemos uso dela quando necessário, uma abordagem linguística, como nós tensionamos aqui. Então, é preciso desenvolver esse raciocínio analítico de análise, né, de decompor e sensibilizar todos nós, professores, para as estruturas sintáticas do português. Por isso, nós falamos tanto em sintagma, certo? Por isso que nós falamos tanto em sentenças. Se na terminologia tradicional, naquela gramática normativa, o estudo de sintaxe é o estudo da frase e daqueles termos oracionais, sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal, toda aquela rica terminologia da nomenclatura gramatical brasileira, a chamada NGB, agora nós, de forma mais elegante, reduzimos essa terminologia, falamos em sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma preposicionado, sintagma verbal, e isso nos é suficiente, porque o mais importante é conhecer os constituintes dessa estrutura, o mais importante é conhecer a própria estrutura, sem estar com uma preocupação muito grande com nomenclatura, certo? Por isso que o objetivo da disciplina é a gente tentar a conciliação. Professor, isso é fácil? Talvez não, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. À medida que nós avançamos num raciocínio, numa abordagem linguística e nos sensibilizamos para essas estruturas sintáticas ou sintagmáticas do português,
nós olhamos doravante para a gramática normativa e o nosso olhar é um olhar não só para contemplar aquelas regras, mas a gente poder explicar algumas coisas que, por vezes, as gramáticas, os gramáticos, simplesmente silenciam, tá certo? Então, o objetivo da disciplina é isso, é criar essa consciência que a gente pode lidar com esses dois campos, sem um pugilato, sem uma guerra para isso. A sintaxe da oração, uma das coisas mais interessantes é, por exemplo, a sintaxe do período na tradição, né? Porque a sintaxe do período simples é fascinante porque você vê uma rica terminologia. Sujeito com os diversos tipos, sujeito simples, composto, indeterminado, né? Essa nomenclatura detalhista, essa terminologia detalhista, nós realmente não encontramos com a mesma abundância numa perspectiva mais linguística. Mas lá vocês lembram que nós aprendemos, além do sujeito, o predicado, ou predicadores, né, os diversos tipos de predicado, verbal, nominal e assim por diante. Nós aprendemos também a classificação dos verbos quanto à predicação verbal, nós aprendemos sobre o verbo transitivo direto, indireto, intransitivos, nós aprendemos também, nessa longa tradição, praticamente 11 anos, né, estudando português na escola tradicional, e posteriormente também nos cursos, para professores, e agora também na universidade, nós estudamos também os complementos verbais, como objeto direto, um objeto indireto, o agente da passiva, né? Aprendemos predicativo do sujeito, do objeto, complemento nominal, os adjuntos, o adnominal, o adverbial. Então, você nota que é uma riqueza na nomenclatura. Por isso que a gente não pode simplesmente abandonar. Eu agora sou linguista, agora sou formado em letras, eu não tenho que ver a gramática tradicional. Não, ela é importante sobretudo considerando que a sociedade letrada, ela não abre mão, né? O Enem não abre mão da norma padrão, os concursos públicos não abrem mão, e a escola também não deve abrir mão, porque, de alguma maneira, a escola prepara os alunos para essa vida em sociedade. Outro ponto que nós vimos na tradição gramatical é o chamado período. Aquele anterior, eu falar do período simples, mas também nós podemos falar do chamado período composto. Então, há o período composto por coordenação, por subordinação, as orações subordinadas substantivas, vários tipos, conforme nós vimos aqui agora há pouco, né? Oração completiva nominal, oração subjetiva, objetiva direta, enfim. As orações adjetivas, você tem restritiva, tem explicativas, as adverbiais, temporais, causais, modais, é um universo enorme. As orações desenvolvidas, com e sem conectivos, né? As orações desenvolvidas com conjunção integrante, as orações desenvolvidas com pronomes relativos e as orações reduzidas. Essa parte do período composto, eu confesso que é um mundo ainda bem maior e mais complexo, a nomenclatura parece que ela ganha bastante força, e isso, às vezes, é um elemento complicador na memorização da terminologia. Aí a disciplina é para fazer isso? Não, né? Não, nós não vamos aqui ficar discorrendo sobre essa terminologia. Mas, naquilo que for viável a gente revisar, considerando as temáticas, os tópicos relativos à disciplina, nós faremos isso, tá certo? Então, alguns procedimentos a gente tem adotado até aqui, e convém sempre ressaltar. A gente
tem apresentado os temas de discussão, desculpa, com exposição de conteúdos, levantando hipóteses, né? Levantando questionamentos. Toda vida que eu levanto alguma pergunta, uma hipótese, e tento ter a resposta de vocês, é uma forma de ir testando. Confrontar o que nós aprendemos com a gramática tradicional, com as regras, com as posições que estão na gramática tradicional, e tentar, à medida do possível, atividade de fixação, né? Atividades que a gente possa fixar mais. Vocês estão fazendo, nesse momento, essas atividades de fixação através da própria AP. AP1, AP2, AP3, é uma forma de você aproveitar e tentar compreender o que está estudando, respondendo a questões da prova. Então, convém uma revisão rápida sobre, como mais cedo a Sebastiana colocava, o professor dá umas pinceladas, pronto. E talvez no estudo do sintagma verbal seja extremamente importante falarmos do predicado e sua tipologia. Então, a tradição gramatical aponta o predicado nominal, o predicado verbal e o chamado predicado verbo nominal. Mas aqui no Brasil, por exemplo, na Europa, nos países africanos, normalmente eles nem falam em predicado verbo nominal, falam só em verbal, por exemplo, tá certo? Mas no Brasil, as gramáticas normativas também falam em predicado verbo nominal, que nós vamos conhecer hoje. Aliás, revisar, né? Então, o predicado nominal, qual foi a tradição? O que diz a tradição gramatical? O predicado nominal, ele ocorre com verbo de ligação mais predicativo, tá certo? Então, exemplos. As almas são incomunicáveis. É quando o verbo de ligação, verbo ser, por exemplo, ele dá a ideia de um estado permanente. Por exemplo, eu digo, eu estou ministro, eu estou prefeito. Quer dizer que você está ali naquele período, no outro você não pode não estar. Por isso que aparece aí, o verbo de ligação pode ser tanto em estado permanente, as almas são incomunicáveis, como em estado transitório. Ambos estavam acanhados. Então, dizer que a pessoa está não quer dizer que seja para sempre. Mas quando a pessoa diz que é algo permanente. É fascinante na Bíblia, né? Tem uma passagem que Deus diz assim, eu sou. Quer dizer, algo permanente. Mudança de estado. O verbo de ligação também pode aparecer com verbo na mudança de estado. Fiquei perplexo. Eu queria chamar a atenção que todos os nomes, no caso aí, os adjetivos que aparecem depois do verbo de ligação, como incomunicáveis, acanhados e perplexos, eles são desempenho na tradição gramatical o que nós chamamos predicativo do sujeito, nesses casos aí. Há também o verbo de ligação com ideia de continuidade de estado, quando diz assim, os dentes continuavam alvíssimos. E a aparência do estado, as moças não pareciam tristes. Então, esses são 5 exemplos com verbo de ligação. Em todos esses casos, talvez fuja aqui, né, a gente não tenha contemplado um outro sentido, uma outra atribuição para esse verbo. Mas apareceu o verbo de ligação ou um verbo, pode ser, estar, permanecer, ficar, né, são os verbos mais conhecidos, mais frequentes na língua portuguesa. É possível que outros verbos com significado semelhante ou sinônimos também tenham esse valor predicativo, né, de acompanhar um predicativo.
Agora, é muito interessante, vocês lembram que mais cedo eu falava de estrutura, sintaxe tem a ver com estrutura e com semântica. E alguém colocava, tem a ver com coesão e coerência, né? Eu alimentei também um debate sobre isso. Em sintaxe é fascinante, principalmente quando você vê a sintaxe tradicional, considerar que realmente o estudo de sintaxe tem a ver realmente com estrutura e semântica. Semântica aqui na ideia de sentido. Ora, a estrutura, por si só, principalmente ela descontextualizada, fora de um texto maior, ela pode nos deixar uma dúvida, certo? Ou não. Ou não. Então, cabe a gente observar, por exemplo, antes de tudo, com relação à natureza do verbo, ver o sentido que ele nos dá. Então, não há como separar em sintaxe estrutura da semântica, estrutura do sentido. Sintaxe é essa junção. Então, vejam, eu tenho duas frases com o mesmo verbo, mas com sentidos diferentes. Eu digo assim, ando preocupado. Andei 2 léguas. É muito interessante, quando você tiver dúvida do significado de um verbo, uma saída é uma saída que Fernando de Saussure não disse para isso, mas nos sugere, que é a comutação. Ando preocupado. Ando preocupado? Que outro verbo eu poderia substituir aí e ocupar esse mesmo espaço? Estou preocupado. Ah, se ando está assim, então ele é verbo de ligação. Então, andar é verbo de ligação, nesse contexto aí. E preocupado é predicativo do sujeito, né? Mas eu digo, andei 2 léguas. Você não diz, estou 2 léguas, por exemplo. Você diz, caminhei 2 léguas, percorri 2 léguas. Então, este verbo, diferente do verbo ser, ele é nocional, ele tem significado de ação. Andei 2 léguas. Diferente lá do verbo de ligação, que dá aquela ideia de estado transitório, permanente, de continuidade, aqui não tem nada a ver com estado, em andei 2 léguas. Tem a ver com a própria ação. Então, nesse caso aqui, você não está diante de predicativo, 2 léguas, né? Andei o quê? Andei 2 léguas, ou percorri 2 léguas, né? Então, aí você já tem um complemento verbal. Fiquei perplexo. Então, aí você, de um lado, tem o predicativo do sujeito e o verbo de ligação, no caso, com o verbo ficar. Já o outro, fiquei em casa. Se você substituir, permaneci em casa. Permanece elevada, a temperatura permanece elevada. Então, permanecer aí, com sentido de verbo de ligação. E elevada, predicativo do sujeito, perplexo, predicativo do sujeito, preocupado, predicativo do sujeito. Mas se você diz permanece no cargo, se você diz permanece no cargo, essa ideia já é mais de ação, né? De ficar ali mesmo, né? Permanecer no cargo. Então, até o no cargo, você vê que a natureza é o lugar, né? Permanecer naquele lugar. Então, o próprio adjunto adverbial aí no cargo revela a natureza do verbo, tá certo? Muito bem. Quem tiver alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado? Se sinta à vontade para perguntar. O predicativo, naqueles verbos de ligação,
ele pode ser representado por várias categorias gramaticais. Pode ser representado por um pronome, por um substantivo, uma palavra substantivada, um adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral, até mesmo por uma oração, substantivo ou predicativo. Então, diga assim, a mãe é a flor, os filhos são o fruto. Então, a mãe é a flor é um substantivo. Os filhos são um fruto é substantivo. No entanto, aí a flor é como se flor parece que perde aquela natureza nominal de substantivo e ganha o valor assim metafórico, né, adjetival. Quando substantivo ele perde a natureza substantival dele e passa a ter uma natureza mais modificadora, qualificadora. Quando eu digo assim, você é uma flor, ninguém pensa que você é uma planta, né? Alguma coisa assim, reduzida a uma flor no sentido denotativo. Então, você já atribui aí um valor metafórico. Então, é muito interessante que aí nós não estamos expondo esse grau de metaforicidade, mas a metáfora, como ela é trabalhada aí, o próprio substantivo é comum a ser visto a metáfora. O pronome também pode representar o predicativo, é o caso aí, tudo é nada, nada aí é um pronome. Oração substantiva, o difícil era conter a turma nos seus excessos. Conter a turma nos seus excessos, tudo isso aí, conter, é uma oração. No caso, ela funciona como uma oração predicativa. Ela é como se... o difícil era amar o difícil, né? Então, ela tem um valor aí de predicativo. Também, o predicativo pode ser representado, na maioria dos casos, por um adjetivo ou locução adjetiva. Era ruim, era ingrata, sem empréstimo, né? É uma pessoa sem empréstimo, uma pessoa ingrata. É. Então, sempre depois do verbo ser, a tendência é aparecer sempre um adjetivo, uma locução adjetiva, como sem empréstimo. E aparece também o numeral, todos eram um. Né? Esse um aí representando, portanto, sintaticamente, um predicativo. Resumindo, o predicado verbal aparece em verbos de ação, que também são chamados verbos significativos, particularmente verbos intransitivos, como parar, saltar. Eu parei de dirigir, eu saltei do prédio, eu saltei da escada. Verbos intransitivos, como... Intransitivo não, verbos transitivos, como desviar, desviou o quê? Eu acariciei o animal, eu desviei o recurso, ele desviou o recurso. São verbos transitivos. Eu errei aí, viu? Em cima, realmente são verbos intransitivos, aqui embaixo, verbos transitivos. Bom, o predicado verbo nominal, observe uma oração como essa. Vejam os termos que eu estou utilizando, né, na tradição. Nem estou falando sentença, porque o nosso objetivo aqui nesse momento é uma revisão da tradição. A tradição gramatical fala em frase, oração, período. Como a gente está fazendo a revisão, a gente revisa com essa nomenclatura. Maria Conceição escutou-me séria. Então, o verbo escutar é significativo da ideia de ação e refere-se a Maria Conceição, de que é uma qualificação. Então, Maria Conceição escutou-me séria. Então, séria refere-se, portanto, a Maria. Mas veja aqui, Maria escutou-me.
Maria escutou a mim, me escutou, séria. Então, você faz séria, se refere a Maria Conceição. Não sou eu que sou sério. Quem é séria é Maria Conceição. Então, por isso que a gente diz que o verbo nominal é como se tivesse duas orações. Mas é incrível que você, para ter duas orações, você precisa ter dois verbos, né? Como é que você pode ter oração? Aí é nisso que fica um buraco. Por isso que a noção de predicado verbo nominal, na Europa, por exemplo, em Portugal, eles questionam. Como é que a gente pode falar aí de predicado verbo nominal se aí eu só encontro um verbo? É verbal, mas é nominal por subentendermos assim. Maria Conceição escutou-me e estava séria. Maria Conceição escutou-me e ficou séria. Então, esse verbo de ligação subentendido, portanto, não explícito na estrutura, faz com que o verbo se torne, melhor dizendo, que o predicado se torne verbo nominal. Então, veja que, mesmo no interior da gramática tradicional, como isso aí entra numa certa contradição, certo? Por exemplo, se eu estivesse abordando só na perspectiva linguística, eu falaria apenas em sintagma verbal. Mas, à medida que eu estou me referindo a predicado verbo nominal, ganha uma força, um terreno assim, maior, porque isso não está explícito. Por exemplo, Maria Conceição escutou-me e ficou séria. Cadê esse ficou? Ele só fica subentendido? Então, aí você diz, como é que eu posso analisar uma coisa que fica subentendida? Isso é outro campo, não é o campo da estrutura, é o campo da estilística, né? Parece ser uma sílabes, uma sílabes verbal, né? É o verbo que sumiu. Pode ser também. Então, aí, na verdade, ele está chamando a atenção que nós temos dois núcleos do predicado significativos. O escutou e séria. Então, por que o predicado é verbo nominal? Porque escutou-me séria, escutou definitivamente, é tranquilo, é pacífico. Realmente, o predicado é verbal. E o núcleo é o verbo, é a palavra mais importante. E séria se torna também núcleo porque eu subentendo, do ponto de vista semântico, portanto, que séria se refere a Maria Conceição. Posso provar que realmente séria se refere a Maria Conceição pela própria concordância de séria com Maria Conceição. Eu não disse assim, Maria Conceição escutou-me sério. Eu disse assim, Maria Conceição escutou-me séria. Então, séria se refere a Maria Conceição. Então, você nota aí uma concordância do séria com Maria Conceição. Logo, isso mostra que tanto séria funciona como predicativo do sujeito, porque a natureza do predicativo do sujeito é concordar com o núcleo do sujeito, no caso Maria Conceição, e também você tem um verbo aí significativo, um verbo de ação, no caso, escutar. Um outro elemento importante, termo, melhor dizendo, importante, é o complemento nominal, né? Ele representa o alvo para o qual temos um sentimento, disposição, movimento, e desempenha uma relação ao nome o mesmo papel que o complemento verbal em relação ao verbo. Vamos ver esse exemplo? Então, o complemento nominal, já aí nesse caso, não é complemento verbal, mas complemento nominal. Ele aparece completando, do ponto de vista semântico, porque a aula de hoje, de alguma maneira, eu estou querendo enfatizar
que não tem como você aprender sintaxe tradicional sem considerar estrutura e semântica. Pois bem, no complemento nominal, a estrutura requer aquele complemento nominal. Mas que estrutura é essa? O nome. Quando eu digo assim, fica indiferente, aí você diz, a quê? Então, se eu preciso completar o sentido de indiferente, indiferente é adjetivo, portanto, é nome. Vocês lembram que mais cedo na aula eu falava que em sintaxe, quando a gente fala em nome, ou você fala em substantivo, ou está falando em adjetivo. Então, quando eu digo fiquei indiferente a todos os seus agrados, a todos os seus agrados completa o sentido de indiferente, certo? No caso aí, todos os seus agrados, né, com valor de substantivo, com valor de modificador. Não estava contente comigo mesmo. Então, comigo aí completa o sentido de contente. A vida dele é necessária a ambas. A ambas completa o sentido de necessário. Necessário a quê? Então, aí, quando a ambas, no caso, é numeral. A certeza de hoje nasce da lembrança de ontem. Da lembrança de ontem. Então, aí você tem uma expressão, lembrança de ontem, né? Completando desculpe, o de ontem completando o sentido de lembrança. Lembrança de quê? De ontem. A oração substantiva completiva nominal. Tomei consciência de que era um poeta menor. Então, consciência é um substantivo, mas requer um complemento. Consciência de quê? Aí, quando eu completo, o que eu completo é uma oração. Por que é uma oração, pessoal? Porque tem verbo. Então, cadê o verbo? Era um poeta menor. Era é um verbo, ser aí. Né? E nesse caso aí você tem realmente um período composto, porque tem duas orações. A primeira, tomei consciência de, e o outro que, melhor dizendo, consciência, e a outra oração de que era um poeta menor. Muito bem. Nessas alturas, né, caminhando para a nossa reflexão maior, eu falei do complemento, mas requer que a gente fale também dos complementos verbais, com mais ênfase. O objeto direto, aí o objeto direto pode ser o objeto direto preposicionado, pode ser o objeto direto pleonástico, você tem também o objeto indireto, mas tem também o objeto indireto pleonástico, tem um predicativo do objeto, nós já falamos do predicativo do sujeito, né? E tem um agente passivo. Então, veja que eu vejo como uma riqueza, eu não vejo de forma negativa essa rica nomenclação para os complementos verbais. A única restrição que eu faço é na nomenclatura, né? Objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico. Se isso não for bem trabalhado em sala de aula, realmente vai dar uma dor de cabeça, né? Porque, ó, preposicionado, eu tenho que explicar a uma criança lá no ensino fundamental por que é preposicionado, pleonástico, qual a motivação dessa tecnologia, certo? Por isso que a abordagem linguística é bom para o ensino, porque ela evita que você, em sala de aula, tenha uma preocupação muito concentrada na nomenclatura, na terminologia da NGB, certo? Porque, afinal, é muito, mesmo em concurso público, né, ou seleção de avaliação, as nomenclaturas praticamente elas têm desaparecido em nome da compreensão. Então, vamos começar agora na parte referente ao objeto direto. Então, você tem o objeto direto pode ser representado por substantivo, o objeto direto pode ser representado por pronome, chamado pronome substantivo,
pode ser representado por numeral, palavra ou expressão substantivada, e por oração substantiva objetiva direta. Eu gosto sempre de falar das orações substantivas, né, desses objetos oracionais, porque eles têm uma frequência na língua portuguesa, né? A gente usa com muita frequência, né, no ensino do português, tá certo? Muito bem, então vejam aí. Amava a vida, a esposa, e tinha muitos planos. Amava a esposa, e tinha muitos planos. Tinha o quê? Muitos planos. Vocês sabem que uma forma estratégica, um teste para detectar o objeto direto é sempre fazer pergunta ao verbo. Tinha o quê? Aí respondo. Muitos planos. Então, planos aí é o substantivo. Muitos. Tá só concordando com planos. No caso, muitos planos, se a gente considerar aquela terminologia sintagmática, eles funcionam como determinantes do substantivo. Um outro caso importante para salientar aí para vocês é essa frase: não direi nada, essa palavra explica tudo. Então, tudo aí funciona. Explicar o quê? Tudo. Tudo é objeto direto e é um pronome. Nessa noite deixou 5 ou 6 estirados. Deixou o quê? 5 ou 6 estirados. Deixou 5 ou 6. Então, isso é numeral. E completa o sentido do verbo. Se a melodia me cerca, vivo só o me cercar. Então, aí são versos. Vivo o quê? Então, você tem o me cercar. O me cercar é quando o me é substantivado, né? Isso aí vejam que os poetas exploram isso, né? Os cantores também, os letristas. Finalmente, a frase, você pensa que sou louco? Você pensa o quê? Que sou louco? Que sou tolo? Então, que sou tolo, você tem aí, na verdade, período composto, né? Você pensa, segmenta até aí, e na outra parte, introduzida pela conjunção integrante, que sou tolo, você tem a chamada oração substantiva objetiva direta, desenvolvida, né? Porque ela é introduzida pela conjunção integrante. Nesse contexto todo, convém a gente destacar ainda o objeto direto. O foco na nossa aula de hoje é o objeto direto, né? Se eu conseguir apresentar para vocês as várias possibilidades e exemplos com objeto direto, ficarei muito satisfeito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não precisava ser assim. Poderia ser amar Deus sobre todas as coisas. Estaria certo? Estaria. Mas poderia gerar uma certa ambiguidade estrutural. Qual o problema na ambiguidade estrutural? Compromete a semântica. Vocês lembram da aula que eu falei desde cedo que sintaxe, no fundo, é você estudar estrutura e semântica, estrutura e sentido. O que foi, a Sebastiana falou, coesão e coerência, né? Se a gente pudesse comparar esses dois campos. Então, tem hora que, se você não tiver preposição, você vai ter uma ambiguidade estrutural, vai ficar na dúvida. Tipo assim, vamos dizer que você encontre alguém que diga, Abel matou Caim. Aí você diz, espera aí, foi Abel que matou Caim ou foi Caim que matou Abel? Para resolver essa ambiguidade estrutural, você coloca a preposição no objeto direto. Porque você deva entender o seguinte, deva entender que o objeto direto, na ação, ele sempre é passivo. Eu digo assim, eu peguei o lápis.
Eu sou o sujeito ativo, que pega o lápis. O lápis é passivo, é objeto. Então, quem foi a ação? Quem impetrou a ação aí? Foi Caim ou Abel? Bom, nós sabemos pela história bíblica que foi Caim que matou Abel. Eu não posso deixar essa dúvida. De modo que o objeto direto preposicionado, ele aparece introduzido pela preposição para não deixar dúvida que foi Caim que matou Abel. Então, eu digo assim, Abel matou Caim. Caim matou a Abel. Matou Caim a Abel. Então, o Abel aqui, ele, embora fique estranho, mas ele vai dirimir qualquer dúvida com relação ao sentido. Ora, professor, se sintaxe contempla esses dois campos, que é da estrutura, como as coisas se organizam linearmente, e o sentido, aquilo que nós interpretamos, aquilo que nós compreendemos, isso aí tem que ser muito adequado, tem que ser construído e reconstruído, para evitar que o meu leitor, o meu interlocutor, não interprete uma coisa cuja intenção não era minha. Então, se eu digo assim, Abel matou Caim, com a intenção de dizer que Caim matou Abel, a própria posição aí dos termos oracionais parece indicar que foi Abel que matou Caim. Por isso que muitos, na exegese bíblica, eles ficam confusos, né? Eu não sei pegar o trecho bíblico, mas alguns, quando é assim, Abel matou Caim, aí diz, puxa vida, foi Abel que matou Caim ou Caim matou Abel? Pois é, a estrutura ela tem que resolver isso, para não comprometer a semântica, o sentido. Não a vejo a ela há meses. Então, a situação, não a vejo ela há meses. Então, é melhor, se é você que não vê ela, melhor dizer, não a vejo a ela há meses. Não vejo ela há meses. Então, é melhor dizer, não a vejo, que é ela, a ela há meses. Então, se torna repetitivo, mas lembre-se que o fim último desse objeto direto preposicionado é para evitar a dubiedade. Para evitar o quê, professor? A dúvida, tá certo? Outro exemplo de objeto direto preposicionado. Conhecem-se um ao outro. Então, um ao outro, né? Conhece um do outro. Conhecem-se um ao outro. Então, esse um ao outro aí é para evitar entender qualquer outra coisa, senão esse conhecimento mútuo, né? Conheço e ao pai. Então, ao pai aí, parece que ele está introduzindo um objeto indireto, mas não é objeto indireto. É o que, professor? Portanto, um objeto direto preposicionado. Conheço e o pai. Não. Conheço e ao pai. Quer dizer, conhece tanto ele como ao pai também. Ao mau amigo não prezo. Ao mau amigo não prezo. Então, ao evita que você tenha dúvida quem é, se você despreza ou não, né? Ao mau amigo não é qualquer um. Ao mau amigo não o prezo. Há também exemplo de preposição com pós-verbo, depois do verbo. Por exemplo, chamar Nossa Senhora. Então, há situações que é melhor, para evitar ambiguidade, chamar Nossa Senhora. Não, chamar por Nossa Senhora. Então, esse por aí, ele introduz também chamar quem? Nossa Senhora. Está errado? Não está errado. Mas você pode gerar ambiguidade. Não é no sentido
invocativo, então é melhor dizer chamar por Nossa Senhora. O capitão arrancou da espada. O capitão arrancou a espada. Não, arrancou da espada, né? Que puxou. O filho cumpre com seu dever. Ou é melhor só dizer o filho cumpre seu dever? Não. Aparece a preposição aí para destacar que o filho realmente cumpre o seu dever. Então, é quando a preposição fica a serviço do objeto direto, não para transformar em objeto indireto, mas para ajudar o leitor na compreensão leitora. Há outros exemplos, né, que eu gostaria de destacar para vocês. Valdemar gosta de Teresópolis. Então, de Teresópolis aí não se refere apenas a... Melhor dizendo, desculpa. Aí já é o caso, realmente, de você estar usando o chamado objeto indireto. Porque aí eu chamei de complemento verbal preposicionado. Mas, segundo a tradição, esse complemento verbal preposicionado, se você quiser, pode chamar de objeto indireto, certo? Então, em Valdemir gosta de Teresópolis, esse de Teresópolis completa o sentido do verbo, gostar, que, por sua vez, é uma questão de regência, requer a preposição de. E eu digo, Miotello assistiu ao jogo. Ao jogo é um objeto indireto. Aí você diz assim, mas professor, eu escuto com muita frequência assim, fulano assistiu o jogo. Isso é problema? Não, não é. Né? Para nós, na área de linguística, isso não é problema nenhum. Mas a gramática normativa, a visão prescritiva, muito presa à norma padrão, ela diz que quando for no sentido de assistir, o verbo deve ser transitivo e direto. No entanto, a fala, há muito tempo, não usa com frequência o objeto indireto. Usa o objeto direto. Miotello assistiu o jogo e não assistiu ao jogo, certo? Mesmo com sentido de assistir. Na verdade, o que é que vocês observam? Que a gente não pode ficar preso a fantasmas, né? Porque tem muitos professores que ficam assim, meu Deus, o verbo assistir com esse sentido, não. Principalmente na hora de correção de uma redação. Então, você deve relativizar muito. Mesmo porque não há orientação nenhuma. Por exemplo, no Enem, de punir um aluno que escreveu, em vez de dizer assistiu ao jogo, ele escreveu assistiu o jogo. Aí pronto, vai perder ponto por isso. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha entendido Sim, que... professor, é uma observação que eu aprendi, Sebastiana. Quando se faz a pergunta direto ao verbo, é um objeto direto, segundo a gramática normativa na qual eu fui, a professora me ensinou, né? Ensinou a turma da época. Aí, quando eu faço a pergunta no sentido preposicional, aí vem a pergunta dirigida à preposição, aí o objeto se torna indireto, mas não é no sentido de existir ou fazer, é quando eu faço a pergunta direto através do verbo, ele é objeto direto. Quando eu faço a pergunta dirigida por uma preposição, ele é objeto indireto, dentro da sintaxe. Pois é, isso aí, Sebastião, é uma estratégia, né, que nós montamos e ela funciona. Na maioria das vezes, funciona. Basta você perguntar o verbo. Seja como for, a pergunta sempre é o verbo. Mas sem preposição, entendeu? Para se tornar Não, objeto independente, direto. sim, eu Então sei. é interessante isso.
Porque o verbo, a questão da preposição ou não, já não faz parte o objeto indireto que aparece, nesse caso aqui, um complemento verbal preposicionado, ele é regido pela preposição. Certo. Então, isso decorre da própria natureza de regência do verbo. Porque os verbos e os nomes, eles têm uma regência. Tipo, como é assim, professor? Explica melhor. Quem gosta, gosta de algo. Então, não é eu gosto por algo. Eu gosto por Teresópolis. Não. Quem gosta, gosta de algo. Então, a própria natureza do verbo, isto é, a própria regência do verbo, requer. Então, independente de ser objeto indireto ou não, de você dar qualquer nome, a própria regência requer que tenha preposição. Na tradição gramatical, por isso que lá, por exemplo, se a gente fizer uma análise sintagmática, a gente simplesmente coloca sintagma preposicionado. A gente não se preocupa em dizer se é objeto indireto, se é complemento nominal, porque isso mesmo tem pouco valor, né, na estruturação da frase. Mas para a gramática tradicional, ela segue esse princípio da regência verbal. Então, quem gosta de... Cria, Sebastião, o que a gente chama de servidão gramatical. O que é uma servidão gramatical? Tem que usar a preposição de. Tem que, obrigatoriamente, utilizar a preposição de. Agora, para detectar o objeto indireto, você sempre se dirige ao verbo. O caminho é esse. Valdemar gosta. Gosta de quê? Aí você diz, gosta de Teresópolis. Gosta de laranja. Então, pronto. Então, a introdução desse complemento regido por preposição vai indicar se, no caso, é complemento verbal, se é complemento do verbo, é um objeto indireto. Se fosse do nome, seria complemento nominal. O que a professora te ensinou foi correto, é isso mesmo. Agora, nós estamos procurando dar uma explicação desse jogo que está aí por trás. Aí vem o caso que eu citei agora, do Miotello assistiu ao jogo, que é, por exemplo, quem assiste, assiste a. Não necessariamente. A gente já não fala assim. Eu assisti ao filme. Eu assisti ao Fantástico. Eu assisti ao cinema. A gente nem fala assim mais. No entanto, a gramática normativa diz assim, assistir, no sentido, né, de visualizar, de acompanhar, nesse sentido, é um verbo que tem um regime com A, tem a regência com A, assistir a. Então, ele cria uma servidão gramatical. No entanto, essa servidão gramatical já é desobedecida há muito tempo. Desobedecida como? Nós, tanto na linguagem culta como na linguagem mais espontânea, todo mundo já diz assim, eu assisti o jogo. E ninguém ousa dizer que essa frase está errada. Quem vai dizer que está errada? Só os gramáticos. Só os gramáticos. Os gramáticos que andam com a gramática debaixo do braço, né, como se fosse uma Bíblia fundamentalista. Isto é, o tempo, os anos, a própria literatura já não se prende às regras desse regime do assistir a. Então, por isso que eu colocava aqui, que é muito importante o ensino da norma padrão, mas, mesmo na norma padrão, a gente não deve ser servo, a gente não deve ser servo, cego da gramática padrão, da gramática prescritiva. Por quê? Porque alguns exemplos que a gramática padrão traz há muitos anos, praticamente há séculos,
já não corresponde à realidade dos falantes, a gente já não fala. E o mais grave, a gente já não diz que é errado. Então, ninguém diz que Miotel assistiu ao jogo, ninguém ousa dizer que está errado, porque não está. Não tá certo. É bom a gente ter esse conhecimento, porque nos concursos, principalmente, quando você não está completamente assim, quando você não vê os dois lados das informações, através das perguntas objetivas, né, a gente acaba se prejudicando. Sim, é Porque possível. geralmente as perguntas objetivas, elas querem resposta X, né? Aí é que vem, às vezes, a confusão da gente. Mas é bom ter este embasamento todo, saber Vamos que eu posso dizer, explicar de sem duas dúvida. maneiras, porém, quando me foi exigido tal resposta, eu também tenho aquela segurança e não Muito vacilar, né? bem. Vamos imaginar que um concurso, como é que poderia cair? Né? Quem é da comissão evitaria isso, mas vamos dizer que alguém da comissão resolveu colocar. Por exemplo, uma frase que, digamos, a pergunta do concurso. Assinale uma frase que não apresenta, que não fere a norma culta. Aí tem assistir ao jogo, não fere a norma culta. Assistir o jogo, não fere a norma culta. Assistir com jogo, fere a norma culta. Porque assistir com jogo. Assistir por jogo, está errado, né? Então, Uhum. por jogo, fere a norma culta, quem fala assim. Então, é sempre importante para nós, estudiosos de linguística e estudiosos também da norma padrão, que é o caso que nós estamos fazendo aqui, a gente ter essa abertura, mesmo porque, como diz a Sebastiana, até nos concursos, eles já nos chamam a atenção, principalmente concurso para professor, que a gente precisa, né, não é estar alinhado automaticamente à norma padrão gramatical ali, né? Que é uma gramática secular. Não. Você precisa trazer um grau de atualidade, principalmente no exemplo que eu citei agora. Assistir ao jogo, legal. E assistir o jogo, legal também. Está no mesmo padrão, culto. O escritor dedicou romance à sua esposa, né? A sua esposa aí é um complemento verbal preposicionado ao objeto indireto. Certos alunos escrevem poesias a quem? A namorada. A namorada, objeto indireto. O jogador reclamou a falta a quem? Ao juiz. Então, ao juiz, a namorada, sua esposa, ao jogo, de Teresópolis, são complementos verbais preposicionados ou simplesmente objetos indiretos, conforme a tradição. Tá certo? Então, o que a gente nota é que alguns autores, eu já estou fechando, que alguns autores colocam assim, passagens no emprego do objeto direto e complemento preposicionado. Então, faz parte da norma do registro exemplar. O que é o registro exemplar? Exemplar, padrão. Assistir ao jogo, tá bom? Perfeito, tá bom. Implicar prejuízo, tá bom, tá bom, tá bom. Dentro do registro exemplar, dentro da norma padrão castiça. Mas existe uma norma de registro também formal que está culta. Assistir ao jogo. Rapaz, isso implicou em prejuízo. Correto. Bastar-lhe dizer implicou prejuízo. Também estaria correto. Então, aqui mostrando para vocês que já há uma passagem da norma padrão rígida, chamada de registro exemplar, para uma norma padrão culta, dentro do registro informal. Por isso que a gente fala muito em norma padrão, eis a diferença entre a norma padrão e a norma culta. Qual o certo? Não se trata do certo nem do errado. Se trata de uma escolha, de uma variação, não é? Então, se eu digo assistir ao jogo, eu estou dentro da norma padrão, exemplar. É para ser assim, de acordo com a gramática normativa. Mas se eu digo assistir o jogo, estou também dentro de um registro
de norma, mas não padrão, mas culto. Então, a norma culta não é necessariamente aquela norma padrão fixa lá do século XIX, cujo expoente maior de uso foi Machado de Assis. Então, autores mais modernos, eles quebram muitas vezes essa rigidez. Por exemplo, Raquel de Queiroz, né? Se você comparar Raquel de Queiroz ao escritora, ao Machado de Assis, você pode ver na construção de muitas frases esse jogo da norma padrão mais rígida, como Machado de Assis, e uma norma padrão mais informal, que já nem é tanto norma padrão, seria só uma norma culta, e que pertence ao mundo da literatura. Muito bem. Nesse caso, eu pergunto a vocês, o que é que vocês acharam da nossa pequena revisão? Foi muito interessante. Professor, eu tenho uma pergunta a fazer a você. Pois não, Fábio. Sobre questão e variação, né? Variações, eu gostaria de saber o que é que você tem a se propor sobre a questão do tipo recurso da nova regra, né? Da gramática. Essa questão de acentuação, já que você tocou no assunto aí agora há pouco, né? O que é certo, o que é errado, o que se propõe, o que se proporciona a dizer o que é certo e errado, porque hoje tem a forma linguística e normativa, né? Eu queria saber o que é que você acha sobre a questão da acentuação. O que é que você acha sobre essa questão esse novo conceito ortográfico, né? Da questão da acentuação, que tem muito a ver com o nosso cotidiano, porque, tipo assim, como foi falado agora há pouco a questão do concurso, pode reprovar a gente uma questão de acentuação, por exemplo, as palavras que tinham acento, que foram tiradas, né? E sobre a questão da forma como se fala, a questão da gramática, tanto o mais antigo, o veterano, como o mais novo, né? Ideológico aí, que vem com outros conceitos. Se você me entender a pergunta, você possa me responder. Pois não. São duas coisas diferentes, viu, Fábio? A questão de acentuação gráfica e a questão de ortografia não pertence ao mundo da sintaxe, né? A única coisa que poderia pertencer de longe é, por exemplo, o aparecimento da crase, né? Que aí você usa o acento grave, que é um acento ortográfico. Mas a sua pergunta, e a gente precisa separar, a variação linguística, ela está tanto na sintaxe como na ortografia. Na ortografia, que eu posso falar um pouquinho com vocês sobre isso, na ortografia, a gente fala em formas de variações ortográficas e assim por diante. Mas vamos primeiro à sintaxe. No plano da sintaxe, e aí eu respondo em seguida diretamente a sua pergunta. No plano da sintaxe, a variação linguística é algo muito interessante que mostra a evolução da língua com relação à sua estruturação. Por exemplo, eu poder tranquilamente dizer assistir o jogo ou assistir ao jogo sem estar incorrendo em erro crasso, grave, isso é muito importante, o ensino, concorda? Por exemplo, se eu digo assistir o jogo, ótimo. Se eu digo assistir ao jogo, ótimo. A diferença é que assistir ao jogo, você está seguindo a norma padrão mais rígida, aquela gramática de lei. E assistir o jogo, você está numa língua culta, mas não está seguindo a norma padrão. Mas ela está adequada, não se trata de erro. Então, isso é no plano sintático que nós falamos agora há pouco. No campo da ortografia, que não pertence à sintaxe, então a ortografia já pertence à fonologia do português. Vocês lembram que mais cedo eu falava dos ramos dos estudos linguísticos, né? Você tem a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe. A nossa disciplina é sintaxe.
Então, a sua pergunta relacionada à ortografia está no mundo da fonologia. Pronto. Nesse mundo da fonologia, nós temos o acordo ortográfico, que é de 2008. Nesse acordo ortográfico, tem uma série de bases, não são regras, olha aí, não estão ali regras, estão bases. Às vezes tem uma conotação de regra, porque o acordo, às vezes, ele é duro, ele diz assim, olha, tem que ser desta maneira. Então, toda vez que ele é proscritivo, não é nem prescritivo. O mais grave no acordo ortográfico, quando ele diz que é proscritivo. O que é proscritivo? Você obrigatoriamente tem que dizer daquela maneira. Quando ele é prescritivo, ele não é que ele diga que de outra maneira está correto, mas ele está dando só o certo ali. O outro, se você cometer um erro, é imperdoável. É um pecado mortal. Pois é. Aí, nessa parte de acentuação gráfica, são muitas, tem uma base lá só relativa à acentuação gráfica, e realmente, algumas palavras, a acentuação gráfica desapareceu, né? E vejam que em 2008, esse acordo ortográfico que nós temos é desde 1990. Só que em 2008 é que foi assinado o decreto do acordo, e ele entrou em vigor e depois ficou muita confusão, não se cumpria, e aí ele passou um tempo numa hesitação, porque tanto as editoras, a escola poderia adotar ou não as duas grafias, e a partir de 2016 se impôs, olha, vamos seguir o acordo ortográfico. E veja que é um acordo lusófono, envolve os países da África, envolve Portugal, envolve a Ásia, né? E envolve o Brasil. Só o Brasil que colocou em prática o acordo ortográfico, obrigatoriamente. Muito bem. Então, é isso. Aí o acordo realmente estabelece várias coisas. Por exemplo, a palavra ideia. Ideia, que é uma palavra paroxítona, o acordo reconheceu que países como Portugal já não usava, porque está com acento gráfico, porque a gente tem que separar a palavra ideia, ela continua paroxítona, certo? E o continua aberto. Só que o contexto de uso dessa palavra ideia com ou sem acento, sem a presença do acento gráfico, esse continua aberto. Então, não precisa realmente do acento, melhor dizendo, um acento agudo. Então, para dizer o timbre aberto. Então, o acordo, ele tenta simplificar. O acordo ortográfico é para simplificar. Resumidamente, no nosso caso, professores de língua portuguesa, a gente precisa seguir as regras do acordo. Lamentavelmente, não é objeto da nossa disciplina aqui o acordo ortográfico, mas é muito interessante estudar o acordo ortográfico, Fábio, à luz da fonética, à luz da fonologia. É muito interessante, porque você vai compreender por que algumas regras sumiram, você vai compreender por que alguns acentos sumiram, você vai entender por que algumas palavras estão com hífen, e você vai compreender por que algumas palavras deixaram de usar o hífen. Então, o acordo ele tem uma base fonética, ele se sustenta na história da palavra e também se sustenta na questão de como, por exemplo, já que ideia com ou sem acento não tem implicações na pronúncia, que essa é a parte fascinante, porque nenhuma regra do acordo ortográfico pode ferir a minha pronúncia, ou a pronúncia de qualquer país. Ora, se eu posso tirar aquele acento gráfico e ela continua paroxítona, não tem prejuízo nenhum, então vamos simplificar. O que é simplificar? Tirar uma regra ortográfica que estabelece aquele acento para paroxítona. Isso aconteceu em várias situações, né? Com relação também àqueles acentos diacríticos, né? Que às vezes tinha um acento diacrítico,
que era só para diferenciar o sentido, né? Às vezes o contexto é tipo pelo, né? Pelo com ideia, pelo, preposição, assim, pelo, tal, aí agora tudo vai depender do contexto, porque o contexto é o melhor guia para a pronúncia, o contexto, como aquela Pois é, palavra professor. usada. E também o contexto é o melhor guia para a gente atribuir sentido. Certo? Tipo assim, sobre a questão que eu fiz a pergunta, mas foi assim, foi tipo um geral, né? Não foi assim exclusivamente sobre a disciplina, porque como você está dando sintaxe, é diferente da morfologia um pouco, né? E muito, né? E só que assim, é porque tipo assim, essas questões como a gente está falando sobre um português só, em si, às vezes uma coisinha dessa de nada, a gente, por título de curiosidade, como a dona Sebastiana fez algumas perguntas aqui referente ao português, é tipo assim, porque às vezes uma coisinha dessa de nada reprova a gente no concurso. Por exemplo, você falou a questão de ideia. Aí uma separação de sílaba ali para a gente separar. Pode ser uma coisa besta e ao mesmo tempo pode reprovar a gente por uma questão. Porque eu já fiquei reprovado no concurso por uma questão de informática. Porque era para acertar de 6 questões era para acertar metade, 3. Eu fiz 2. Numa questão eu fiquei. Então, eu poderia hoje ser um agente, né? Eu poderia ter passado um concurso de agente, mas por causa de uma questão, eu fiquei. Então, não é Por trauma, isso, é realidade, é seguir a realidade. Por isso, Fábio e os demais colegas, como é importante nesse contexto, né, para fechar a nossa aula, como é importante nesse período, com todo o sacrifício, vocês se dedicarem, tentarem responder as provas, tentem, porque às vezes, Fábio, é como bem o Fábio colocou agora, uma informação que a gente, que bobagem, bobagem. Uma pergunta dessa que o Fábio fez, dessa que eu esclareci, dessa que você leu, que foi esclarecido, ela pode ser decisiva na hora de fazer um concurso. E por uma questão, você não é o primeiro, não. Por uma questão, eu conheço vários. Demais, faz a diferença. Isso de entrar faz a diferença. No concurso público faz a diferença. Nós, que às vezes na escola, é só uma questão, né? Não sei o quê, mas na hora de um concurso faz muita diferença, porque são muitos concorrentes. Não basta você passar, precisa se classificar dentro do limite de vagas. Não é isso? Pessoal, eu não quis cansá-los, né? Fábio, estou aguardando já as suas provas, viu, Fábio? AP2, AP3, viu? Nas horas, vai dar certo. Aguardando, né? Vamos trabalhar agora, amanhã tem um sábado dedicado a isso, né? Vamos adiantar. E, como eu disse, já estão se livrando de mim. Olha aí, mal cheguei, já estão, graças a Deus que o professor Vicente está indo embora na próxima semana. Que é isso, rapaz? É para você ficar até o final do ano, rapaz. Isso é uma covardia, é para você ficar até o final do ano. Que nada, né? Que nada. Então, mas o mais importante é, nesse período, a gente se dedicar, né? Uma pergunta que o Fábio fez foi importante. Grato a Sebastiana por suas intervenções, né? Erilene, todos vocês que estão participando ativamente, é isso. E vamos à luta, vamos continuando, né? Eu espero que tenham gostado da revisão. A revisão foi boa, né? Que ela mostrou o lado crítico, né? Eu não vim apresentar só aquela regra normativa. Eu vim disso, olha, essa norma pode ser relativizada, isso aqui é dessa maneira. A gramática chama assim, olha a contradição, olha isso. Porque isso é que vai dando a nossa consciência ortográfica, morfológica, sintática, e vai nos dando a autonomia para resolver as coisas e para a hora de tomada de decisão. Pessoal, boa tarde a todos. Ei, professor, só uma observação aqui, viu? Pois não. Era para você ficar com a gente até o final do ano. Rapaz, faça isso não, rapaz, faça isso não. Um grande abraço, Fábio, e grato aí, viu, Fábio, pela Cara, você é show, viu? Final de semana, meu amigo. Valeu, pessoal. Até mais. Prazer enorme ter colaborado com você. Próxima sexta, a gente retoma o nosso canal aqui de estudos. Um abraço.